Oba, agora, boa noite. Boa noite, tudo bem aí? Bem, Ale? É Ale, Que bom. Ale Pedro, é isso? Na verdade o meu nome é Alexandre, mas Ali é mais prático, né, Rony? É mais Prati- prático. Vamos deixar a vida mais prática, pô. É verdade, Ale. Tudo bem, né? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, cara. Agradecer a você. Nasceu em São Paulo também? Acho que sim. A minha história é meio confusa. Eu sou adotado, cara, e a gente vai conversar, vai ter bastante assunto. Mas eu Vamos, acho vamos. que dizem as más línguas que eu sou de São José dos Campos, mas eu não sei. Mas é dessa região aí. Isso. Você é da onde? Olinda, Pernambuco. Oh, que chato, hein? Que chato, que chato. Não, você conhece aqui? Cara, eu conheço Pernambuco, mas não conheço Olinda. Essa é mais uma live especial com o nosso amigo Ale, Alexandre Pedro, que é o Ale. E ele é terapeuta especializado em ajudar pessoas a superar desafios emocionais e comportamentais, promovendo autoconhecimento e transformação pessoal. Ale, fala para a gente iniciar a conversa, qual é a sua área de atuação, qual a sua formação, se você fez outros estudos também além desse. Conta um pouquinho da tua história para a gente te conhecer um pouquinho mais, por favor, e seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Rony, cara, minha história é muito louca, assim. De formação acadêmica, eu sou publicitário, eu tranquei uma faculdade de análise de sistemas no terceiro ano, e eu tranquei uma faculdade de psicologia indo para o terceiro ano também. Mas quando eu tranquei psicologia, eu já era terapeuta. Em algum momento da minha vida, eu entrei num processo depressivo, um processo bem complicado de depressão, e eu fui buscar, isso eu tinha mais ou menos 30 anos, faz mais ou menos uns 13 anos isso daí. E eu fui buscar ajuda, né, dentro daquilo que eu acreditava. Eu fui buscar a hipnose, fui buscar a programação neurolinguística, fui buscar terapias complementares, terapias alternativas, né? E me identifiquei muito com essa linha de atuação, né? Eu tive um super resultado, me identifiquei muito com essa linha de atuação e fui estudar isso tudo, né? Então, foi nesse momento da minha vida que eu estava brincando da adoção, mas foi nesse momento da minha vida que eu descobri que eu era adotado, numa regressão, depois eu fui confirmar com a família e tal, o pessoal confirmou. E eu sou, cara, eu estudei psicanálise, constelação, programação neurolinguística, Theta Healing, Access, terapia tântrica, homeostase quântica. Eu fui estudar tudo aquilo que eu podia fazer sobre processos terapêuticos. E aí, por que eu tranquei a faculdade de psicologia? Que acho que é uma curiosidade, né? Porque, cara, a psicologia, respeito muito, tenho vários pacientes, inclusive psicólogos, mas ela vai muito na contramão daquilo que eu acredito e que eu tenho na minha área de atuação hoje, né? Então, se eu realmente me formasse em psicologia e tivesse um CRP, eu teria que fazer uma escolha, sabe? Então eu me poupei, eu acho que eu já fiz a minha escolha, né? Sem precisar concluir o curso, mas volto a dizer, é uma área que eu tenho todo o respeito. Como disse, tenho muitos pacientes que são psicólogos e acho incrível. Tenho minha terapeuta, que uma delas também é psicóloga, e é isso, cara. Esse é um pouquinho da minha história. E não poderia dizer, a gente não poderia dizer assim, não, que a psicologia complementaria ou vice-versa, um complementa o outro, ou são áreas distintas mesmo de atuação? Eu acredito que, assim, eu tenho a plena certeza de que sim, elas se complementariam, mas eu não sei se existe essa reciprocidade por conta dos conselhos regionais de psicologia, Entendi. né? Para os conselhos de psicologia,
todas as terapias complementares, elas são abominadas, né? A constelação está tendo esse quiprocó todo, a programação neurolinguística. Então, eu entendo que não existe aí essa sinergia para que essas áreas trabalhassem juntas, né? Que eu, de fato, concordo que seria o cenário ideal. Entendi. Né? Mas, infelizmente, isso não acontece. Ô, Ale, na prática, como funciona, por exemplo, onde a gente lhe encontra em que momento a gente precisa de você, vamos dizer assim, da sua profissão, da sua área de atuação? Putz, cara, é uma pergunta muito interessante e muito complexa, né? Porque eu hoje entendo que a gente precisa de terapia para viver, Sim. né? Para viver. A gente precisa de terapia para lidar com os desafios do nosso trabalho, a gente precisa de terapia para lidar com os desafios dos nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, amizades, seja lá qual for o tipo de relacionamento. Eu entendo que a gente precisa de terapia para lidar com os nossos, com a convivência com a gente mesmo, né? Que somos serzinhos somos serizinhos complicados emocionalmente falando. É Né? verdade. Então, se eu pudesse resumir essa resposta, eu diria para você que a gente precisa de terapia para viver, cara. É óbvio que, infelizmente, a terapia no Brasil ela não é cultural, né? Eu me lembro de recentemente, na minha geração, ouvi da minha tia, que foi uma das pessoas que me criou, que terapia era coisa de louco, né? Uma senhora que, se tivesse viva hoje, teria 90 anos. Então, não estou falando de algo do século passado, né? Eu estou falando de algo real, algo que aconteceu na minha infância, né? Então, eu acho que existe uma cultura ainda, principalmente do público masculino, sobre a prática terapêutica, sobre se doar a um processo terapêutico. Eu concordo. Inclusive, ainda atualmente, né? Em pleno século XXI, a gente está vivendo situações e que a gente ouve coisas de pessoas estudadas, viu? Pessoas não são pessoas alfabetizadas, a gente escuta absurdos, como que é coisa de doido, não precisa, é a última arma que eu vou usar, como se fosse, né, uma doença procurar um terapeuta, como se fosse uma doença procurar um psicólogo. A gente ouve muitos É. depoimentos ainda de pessoas bem. Agora, no aspecto de fé, né? A fé e o engajamento numa religião, ela contribui para minimizar problemas mentais? Qual a sua opinião? Cara, legal. Eu acho que o conteúdo dessa live de hoje vai ser muito rico. Cara, eu entendo que a fé, independente de uma religião, tá? Ela é fundamental em qualquer processo terapêutico. Porque a fé, ela é um dos pilares da humanidade, né? E aqui não levando em consideração nenhuma fé em específico. Mas a fé, grandes momentos da história da humanidade, eles foram simbolizados pela fé, né? Representados pela fé. Então, eu entendo que, esquecendo a humanidade e voltando para o indivíduo, tudo com fé funciona muito melhor. Né? A fé no quê, Ale? É em Deus? Não necessariamente. Fé que eu vou ter um dia bom hoje. Fé que eu vou conseguir ter uma relação legal hoje com a minha esposa, de passar bem, de ter um bom diálogo. Fé que no final de semana eu vou ter um passeio divertido com os meus filhos. Então, essa fé, para mim, independente de um viés religioso ou incluindo um viés religioso, eu entendo que são parâmetros fundamentais para o nosso equilíbrio e para o nosso bom resultado. Dia a dia, né? Melhora, ameniza o fardo do dia a dia, né? Das coisas.
É Ale, isso aí. a gente sabe que é importante todos os dias do ano conversar, dialogar, tratar cuidadamente. Mas a gente está no mês, especificamente de janeiro, que é considerado um janeiro branco, onde se faz aquele mês para se dar ênfase ao assunto de doenças mentais e tratamento para doenças da cabeça, doenças mentais. Isso é um comércio, isso melhora, isso ajuda, isso faz as pessoas refletirem mais. Qual a tua opinião com relação ao janeiro branco e se isso repercute de maneira na sua profissão, se há uma procura maior de pessoas? Tá. É, deixa eu só responder uma pergunta do Marcos, que ele perguntou se terapeuta faz terapia. Terapeuta faz mais terapia. Então, eu ouso dizer que eu tenho um background de terapeutas, não para lidar com os problemas dos meus clientes, né, dos meus pacientes, como a supervisão na psicologia. Na verdade, eu gosto de estar o tempo inteiro com o meu cérebro se movimentando, né? E eu entendo que a terapia é uma excelente ferramenta para isso. Agora, respondendo a sua pergunta de forma objetiva. Todo tipo de conscientização dentro de um processo de busca mental e busca emocional, eu acho que eles são extremamente bem-vindos, tá? Não sinto isso diretamente impactando o meu volume na clínica, porque eu já tenho, graças a Deus, a minha, meus pacientes, a minha clientela, né, bem consolidada. Então, hoje, cara, a maioria dos meus pacientes chegam até mim através de indicação, né? Não mais como era antes, ter que ficar prospectando e tal. Então, assim, talvez eu atenda num período muito curto de tempo durante o dia, eu não atendo o dia inteiro mais. Então, isso não impacta diretamente a mim. Mas, falando de novo do processo de conscientização, eu entendo que a terapia, os meses coloridos de uma maneira geral, não só o janeiro branco, né? Os meses coloridos para todas as conscientizações que elas propõem, essas bandeiras, são fundamentais para cada uma dessas causas, né? E eu volto a dizer, voltando no início da nossa conversa, a saúde emocional e a saúde mental, ela é tão esquecida, né? Que é fundamental esse tipo de movimento, cara. E eu vejo muita gente falando dos meses coloridos sem saber o que é o janeiro branco, né? Então, é importantíssimo esse tipo de trabalho de divulgação. Verdade, verdade. Eu também sou a favor, sim, com certeza. Ô, Ale, como é que a gente diferencia tristeza de depressão? Bom, a tristeza é um sintoma da depressão, né? Mas a depressão não necessariamente ela se resume em tristeza. Então, assim, eu em particular na clínica, com os meus pacientes, eu não lido muito com rótulos nem diagnósticos, tá? Então eu lido com comportamentos. Quando uma pessoa chega até mim, eu não vou perguntar para ela qual é o diagnóstico dela, eu vou querer entender dela como é que ela está. Você tem dormido bem? Você está acordando bem? Você tem disposição para trabalhar, né? Obviamente que eu sei o que cada um desses sintomas eles podem representar na vida dessa pessoa. Mas eu procuro muito tratar o sintoma, o comportamento de uma maneira geral, tá? Mas respondendo sua pergunta, eu acho que a grande diferença, né, de ambas as coisas é que a depressão ela não é necessariamente pontual. A tristeza ela pode ser pontual. Nossa, acordei triste hoje porque eu vi, sei lá, um filme e me emocionei, fiquei mal com isso. Legal, amanhã eu tô bem de novo, né? Ou, poxa vida, aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou entristecido, ou uma memória que me deixou entristecido, mas que amanhã, depois da manhã,
já passou, né? Isso não vai ficar reverberando dentro de mim. Eu entendo que um processo depressivo ele seja um processo mais permanente, né? Então, a pessoa muitas vezes tenta lutar contra esses sintomas, contra esses comportamentos, e ela não consegue, né? Então, eu entendo que isso talvez seja um fator que diferencie, né, uma tristeza do dia a dia de algo um pouco mais sério que precisa ser olhado com mais cuidado. Acho que é possível a gente controlar a ansiedade sem a ajuda de um profissional, a gente sozinho tem técnica, tem estudo para isso, tem dicas. Cada um cada um tem o seu livrinho de aprendizagem, né? É, Rony, muitas técnicas e muitos tutoriais, né? Hoje em dia a internet ela se tornou um repositório de informações que eu considero extremamente importante, tá? Sim, existem metodologias de respiração do mindfulness, do próprio Tantra, processos de respiração que você consegue trazer, porque assim, vamos traduzir isso de uma forma um pouco mais prática. A ansiedade, ela eu costumo dizer que a ansiedade é o viver no futuro, né? Alguma coisa lá na frente eu esqueço do meu agora. Então, o que eu sempre digo para os meus pacientes, vamos trazer essa cabecinha que está lá na frente para o agora, né? A respiração é uma excelente alternativa, né? Você controlar a respiração, porque a maioria de nós respira porque se não respirar morre, mas não presta atenção na sua respiração, né? Então eu acho importante, à medida que a gente começa a controlar a nossa respiração e a trazer a nossa consciência para o agora, né? Então o Joe Dispenza, que hoje para mim é o guru, né, desse tipo de técnica, ele fala muito sobre você respirar e você sentir o seu corpo, você sentir o seu corpo na superfície que ele está acomodado, você sentir o ar. Isso é o quê? É você trazer a sua consciência para o seu corpo no estado de presença, né? É óbvio, Rony, que eu não vou ser displicente aqui em dizer que não existem quadros de ansiedade onde as pessoas precisam de uma medicação, de um acompanhamento mais intensivo, né? Mas e outra coisa, né? Muita gente que tem expectativa se rotula como ansioso, né? Nossa, amanhã eu tenho uma viagem e eu tô ansioso. Não, você tá com expectativa da viagem, pô. Isso é gostoso, curta esse momento. Quando eu era criança, eu ficava 3 noites sem dormir antes de ir pro zoológico, né? Nem por isso minha mãe me levou num psiquiatra dizendo que eu era ansioso. Por quê? Porque muitas vezes essa expectativa ela pode ser gostosa, né? Então eu acho que existe aí uma linha tênue entre aquela coisa que é gostosa, que é salutar, da expectativa de algo que vai acontecer, né? Ah, eu vou dar uma palestra, eu estou ansioso. Não, você está com expectativa, você está com receio de repente não ser bem sucedido na sua palestra. Vamos, traz para agora. Você não estudou, você não se preparou, então vai dar tudo certo, né? Eu entendo que as pessoas, Rony, elas deveriam respeitar um pouco mais as suas emoções, né? A gente tem qualquer sintoma de qualquer coisa que eu acho no Google, eu quero me medicar e eu quero estancar aquilo dentro de mim. Ou seja, o ser humano ele está perdendo suas válvulas de escape emocionais, né? Que são fundamentais para o equilíbrio. Se eu não tenho um escapamento no meu carro, ele vai estourar. Porque aquilo que tem que sair, precisa sair, simples assim. Né? E a gente não se respeita mais. A gente quer controlar, inclusive, as nossas emoções de forma racional, o que são duas coisas que não cabem nem na mesma frase. Concordo, é verdade. A questão é onde entra aí também o autoconhecimento, né, Ale? A pessoa
precisa se escutar, se ouvir, se conhecer, né? Exatamente. E o autoconhecimento, né, ele contempla esse tipo de observação, né? No autoconhecimento, eu começo a entender o que de fato em mim eu preciso me preocupar, né? O que faz normalmente um ansiolítico? Ele equaliza as emoções, né? Ele elimina aqueles altos e baixos das emoções, ele tenta fazer aquilo ficar o menor possível. Só que isso leva embora também felicidades, alegrias, vontades de viver, né? Então eu gosto muito de um outro caminho, que é buscar o autoconhecimento, entender melhor as minhas emoções, entender quais são os gatilhos da minha ansiedade, se é que eu sou ansioso, entender os gatilhos do meu processo de tristeza, de depressão. Antigamente existia melancolia, né? Não existia a depressão. Né? Então, entender a minha melancolia, entender o porquê que eu estou reagindo de uma forma não positiva a algo que está acontecendo na minha vida, para saber se isso tem algum fator histórico na minha vida, na minha infância, e começar a tratar tudo isso de uma forma gostosa. É assim que tem que ser terapia. Né? E as pessoas estão perdendo isso. O processo de regressão ali, ele cabe para qualquer pessoa ou é uma necessidade específica para alguns? Tá. Rony, eu atendi acho que mais de 4.000 pessoas. Eu fiz 3 regressões até hoje. Eu não faço uma regressão recreativa, né? Porque todo mundo, quando se fala de regressão, quer descobrir se foi Cleópatra ou se foi Napoleão Bonaparte, né? Ninguém quer ser o camponês, ninguém quer ser a bruxa que foi queimada na Inquisição, né? A galera quer ser da alta realeza. Então eu não faço. Às vezes que eu precisei fazer regressão, elas foram extremamente pontuais e extremamente efetivas. Uma delas era uma menina com medo de altura, outra delas uma menina com dificuldade em falar o idioma inglês, e a outra delas com um medo muito grande de se relacionar. Foram 3. Que são coisas que a gente não conseguiu identificar na história de vida dela. Né? Então aí a gente precisou recorrer a uma regressão e, consequentemente, uma regressão de vidas passadas. Só. Muita gente já me procurou. Ah, mas eu quero tanto fazer uma regressão. Para que você quer fazer? Ah, porque eu tenho curiosidade. Não, não vou fazer. Não vou fazer porque, cara, para que eu vou mexer numa caixinha emocional que tá saudável, que tá boa, né? Ah, mas se eu fizer uma regressão, eu posso despertar em mim alguma memória? Pode. Isso não significa que vai ficar descontrolado dentro de você, mas pode trazer à tona uma memória que você não precisava ter acesso. Afinal de contas, ela não está gatilhando em você nenhuma dor, nenhum bloqueio, nenhum trauma. Né? Então ela estava quietinha no lugar dela. E eu, particularmente, procuro não fazer. Tá? Volto a dizer, só faço realmente quando é uma situação necessária. Mas é extremamente útil, é uma baita ferramenta, cara. Uma baita ferramenta. Desde que usada com cautela, né? Com devidos cuidados. Tem gente que quer brincar, né? Com essas coisas. É que a hipnose, cara, quando a gente fala, desculpa te interromper, mas quando a gente fala de hipnose, a gente fala de uma moda, né? Alguns anos atrás, a gente via hipnose na TV, a gente abria o YouTube, tinha um monte de gente fazendo hipnose, ensinando hipnose. Então, eu vejo que em muitos momentos a hipnose ela caiu até num processo de ser desacreditada, né? Então, esse é o grande problema, né? Quando a gente começa a querer levar as coisas para o lado da brincadeira. Então eu procuro tomar esse cuidado porque isso é a minha vocação de vida, sabe? Então eu procuro não levar ela para algo lúdico, e sim para algo extremamente necessário dentro de um processo. Perfeito. Existe alguma característica no ser humano que a gente pode identificar que
que aquele ser humano possa vir a ser, ou seja, um psicopata? Cara, tem. O psicopata, assim, uma das principais características da psicopatia, e eu não vou me aprofundar muito na psicopatia, porque ela está muito mais na vertente psiquiátrica e neurológica, tá? Eu vou te trazer algumas coisas que são curiosidades e que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, a psicopatia, um psicopata ele não transmite emoções, né? Então é aquele cara que sua mãe morreu, sua família inteira morreu, ele reage da mesma forma como ele reagiria se ele tivesse ganho sozinho na Mega Sena da virada. É mais ou menos esse o cara. Por que que a gente não pode levar isso como única forma de diagnóstico? Primeiro, porque existem N outros testes, o teste de Rorschach, que é aplicado por psicólogos especializados nesse assunto, com análises super sérias. Ele talvez seja o maior hoje, a maior ferramenta de diagnóstico, se eu não estiver equivocado, tá? E outra coisa, muitos homens, agora eu vou te trazer uma coisa muito interessante, eu não sei se você concorda com isso, mas muitos homens, eles foram condicionados a não demonstrar nenhum tipo de emoção. Verdade. Né? Então, não dá para a gente levar isso exclusivamente como regra absoluta, mas o psicopata, em geral, ele responde de uma forma muito neutra sobre qualquer tipo de emoção. Entendi. Que a gente faz a brincadeira do bate abobrinha, que é aquelas perguntas rápidas com respostas rápidas. Aí Bora! vamos brincar um pouco, é o bate-bola, né? Que eu adaptei para o bate-abobrinha. Aí eu pergunto, você responde. Quando você responder, eu já faço outra pergunta. Mas Eu se quiser respondo com uma palavra. o mais rápido, o mais curto possível. Mas se Combinado. tiver alguma pergunta que você sinta vontade de justificar, a gente para e justifica, não tem problema nenhum. Tá certo? Beleza. Por exemplo, eu pergunto assim para você: você prefere frio ou calor? Calor. Gato ou cachorro? Cachorro. Casa ou apartamento? Casa. Ônibus ou avião? Depende. Mas avião. Cinema ou teatro? Teatro. Televisão ou jornal? Jornal. Praia ou campo? Praia. Uma fruta? Melancia. Uma bebida? Água. Uma comida? Feijoada. Um lugar que você nunca foi e gostaria muito de ir? Grécia. Eu respeito, A minha vida. eu adoro, Viver. eu não suporto. Mentira. A vida sem humor é? Chato. Um mundo sem poesia, sem música é? Cinza. Meu maior complexo? Puta merda. Eu já tive tanto. Cara, eu tinha muito complexo quando eu era obeso na infância. Talvez esse tenha sido o meu maior complexo de vida. Tenho medo de? Não viver. Rir ou uma gargalhada bem forte? Uma gargalhada sempre. Morro de rir quando? Quando eu me atrapalho. O que eu gosto mais em mim? Minha resiliência. Se o, se o paraíso existe, o que é que você gostaria de ouvir de Deus quando chegasse lá em cima? Por que demorou tanto? Uma palavra que lhe define. Eu acho que eu gosto muito da resiliência. Ela me define muito pela minha história. Se você pudesse levar um único objeto com você na hora da partida, que objeto seria esse? Meus óculos, porque eu não enxergo de longe.
Perfeito. Essa é a primeira parte da brincadeira, Ale. Obrigado por Boa! brincar com a gente. Que É só para a legal gente. essa história, né? De você trazer reflexões que são óbvias, né? Assim, que são coisas que talvez a gente pense sempre sobre elas, mas na hora de responder elas dão uma travada. Muito, muito legal. Ah, você foi tranquilíssimo. Muito bom mesmo. Ale, você está fazendo um livro, já fez, vai lançar. Quer falar um pouco do seu livro? Cara, isso é muito primeira mão, eu nem divulguei ainda nada nas minhas redes. Mas eu escrevi já um livro, eu estou revisando ele. A princípio eu vou lançar ele como digital, né, em formato digital, vai ser um livro digital, quase 200 páginas aí. Cara, por que surgiu essa ideia desse livro? Eu cresci obeso e eu fui obeso durante boa parte da minha vida. Nenhum problema em ser obeso. O grande problema é que isso começou a ferir muito a minha saúde física, né? Então, eu já dependia de alguns remédios para não ter um pico de pressão, para manter meu colesterol, pré-diabetes, aquela história toda. E aí eu comecei a entender que, pô, eu comia pouco. Eu nunca fui um cara, tive excessos, claro, mas no dia a dia eu nunca fui um cara de grandes excessos. E eu comecei a estudar quais eram as emoções que eu reagia no meu peso. Quais eram as emoções que controlavam o meu peso e o quanto eu comia muito mais as minhas emoções do que propriamente dito a minha subsistência. E comecei a me estudar. Isso estou falando de coisas que eu comecei a reparar há 5, 6 anos, tá? E aí eu fui entendendo tudo isso, fui traduzindo isso em exercícios. Então eu consegui chegar num processo onde eu consegui mapear 21 dias de exercício para que eu me conscientize sobre quais emoções me fazem comer demais. Tanto que o livro é Pare de Comer Suas Emoções em 21 dias. Por quê? Porque a grande maioria de nós, pô, tô ansioso, vou comer um chocolatinho. Nossa, tô triste, vou comer. Não, tô com medo, vou comer. Tô chateado, terminei meu namoro, vou comer. Briguei com a minha esposa, vou comer. Tô animado para ir jogar o meu futebol com meus amigos à noite, vou fazer um churrascão. Né? Então, as nossas emoções, elas ditam muito o nosso comportamento alimentar. E ninguém olha para isso, cara. O pessoal olha para a questão de déficit calórico. Ah, você está gordinho, você precisa diminuir a quantidade de calorias que você ingere. Não necessariamente, porque o meu corpo é sábio. Se eu tiver alguma emoção que necessite que eu esteja gordo, seu corpo vai criar qualquer coisa para fazer você engordar. Né? Então, eu procurei levar o meu resultado, né, de vida para algo que seja terapêutico. Que, na verdade, é o que eu gosto mais de fazer. Não falo de dieta, não falo de comportamento alimentar, eu falo de comportamento emocional que reflete na alimentação, é diferente. Sobre o processo de emagrecimento, você fez cirurgia? Nunca. Nunca. E eu eliminei, nesse último, né, que eu estava passando por algumas questões familiares e tal, eu dei na pandemia, né? A pandemia acho que todo mundo deu uma desandada, né? E eu aproveitei a pandemia para pôr em prática algumas coisas, mas nessa última minha redução aí, né, que eu já estou nela há mais de 1 ano e meio, foram 40 quilos em 6 meses. Poxa. Né? Então, já tô há mais de 1 ano e meio mantendo esse peso, e aí foi tudo, né? De verdade, essa última grande emagrecida minha, ela foi muito parametrizada pela atenção às minhas emoções. Entendi. Mais uma vez, aquela questão de se conhecer, né? Você foi atrás de respostas, foi atrás de conhecer as características suas, né? Suas características.
Porque a gente tem o péssimo hábito de achar que é de fora, né? Não, é de dentro para fora que as coisas acontecem. Deixa eu só responder, o Marco perguntou aí se eu assisti a sessão de terapia com o Celton Mello. Sim, eu assisti, acho uma série incrível, muito, muito, muito real, muito, muito mesmo baseada na realidade de um processo terapêutico. Óbvio, ali ele foca em uma linha que não é a minha linha de atuação, mas sim, retrata muito bem o processo terapêutico. Perfeito. A questão de a pessoa estar apaixonada, uma paixão avassaladora, e ao contrário, um rompimento de uma relação, isso tem ligação diretamente com a nossa mente, não é? Com o bem-estar da nossa mente. Isso perturba muito. Cara, é assim, ó. Na verdade, A paixão ela é uma porcaria, né? Desculpa, se é um dos fatores que mais as pessoas fazem com que elas procurem fazer terapia. Uma das minhas especialidades na clínica é relacionamento. Então, eu costumo dizer que a paixão é a pior coisa que existe num ser humano, né? Porque a paixão faz com que a gente crie em alguém absolutamente fora dos nossos objetivos o nosso objetivo, né? Então eu modelo o outro a partir daquilo que eu quero que o outro seja. Então eu recomendo para que as pessoas não se apaixonem. Por quê? Porque eu acho que a paixão ela é muito irracional, tá? Ela tem um prazo de validade. Então, vamos entender como é que, no meu modo de ver, se dá um relacionamento. Então, a gente se apaixona, vive aquela insanidade, né, durante alguns meses, e aí é nosso dever e nosso desafio, se a gente quer que aquela relação se torne uma relação, é transformar a paixão no amor. Né? Então, vamos entender isso como uma etapa. Se eu tiver êxito, eu vou conseguir acalmar a minha paixão. Por que acalmar? Porque nesse processo, Rony, eu começo a enxergar que aquela pessoa ela não é como eu achava que ela era. Ela tem sim os seus defeitos, né? E aí isso vai se acalmando e eu entendo que legal. Eu gosto muito da seguinte fala. Eu não preciso encontrar alguém que tenha boas qualidades. Eu preciso encontrar alguém cujos defeitos eu consiga tolerar. Porque qualidade todo mundo gosta. Perfeito. Né? Então, aí vamos nessa transição da paixão para o amor, a gente tem que romper essa barreira. Legal. Agora, por que as pessoas elas me procuram na terapia para falar de amor? Primeiro, algumas delas, porque não conseguem encontrar os seus amores, né? Não conseguem encontrar eu não vou dizer as metades da laranja, porque se isso fizesse algum sentido, o Fábio Júnior não tinha casado 8 vezes, né? Mas buscar a tampa da sua panela, né? As pessoas têm dificuldade, por quê? Porque primeiro, elas não sabem se amar, elas não sabem amar e elas não sabem ser amadas. Olha que porcaria, né? E aí na terapia a gente constrói tudo isso, entende qual foi o amor que faltou. Outras pessoas me procuram já dentro dos seus relacionamentos porque elas se sentem sozinhas mesmo tendo uma pessoa. E aí a gente tem que entender quais carências estão por trás desse sentimento de vazio, né? Aí a gente tem aqueles outros casamentos que de fato já tentaram uma reaproximação e não conseguiram. Então, estão buscando uma terapia, como você bem disse no início da nossa conversa, como uma última tentativa, né? Então, é o que eu digo. Eu tenho casaizinhos que são novos e que estão comigo já desde o início da relação para irem ajustando desde já, né, as suas arestas. E eu entendo isso algo extremamente inteligente, né? Porque uma relação
que já se esgotou, né, onde já existem mágoas recíprocas, já existem dores recíprocas, a chance da gente recuperar uma relação assim é muito difícil, né? E ninguém casa pensando em se separar. Então, entendo que, mais uma vez, né, complementando o que você disse, o autoconhecimento ele é fundamental para o êxito de qualquer bom relacionamento, inclusive o relacionamento da gente com a gente mesmo. E se eu não estiver bem, não me amar o suficiente, eu não vou conseguir viver uma relação saudável. Perfeito. Principalmente a gente, né? Da gente para a gente. Muito, muito bem, muito bem colocado. A questão do alcoolismo, ela é um dos fatores muito grave ou não muito grave para problemas mentais. Tá. O alcoolismo. Vamos entender primeiro em que lugar o alcoolismo entra na vida da pessoa, né? Muita gente tem um alcoolismo estrutural na família, né? Então, meu bisavô era alcoólatra, meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu sou alcoólatra, e se eu não olhar para isso, meus filhos também serão, né? Então, esse é um tipo de alcoolismo estrutural tão nocivo e tão tóxico quanto. Só que existe um outro tipo de alcoolismo que eu vejo, né? Eu estou fazendo aqui um bom resumo, que é aquele alcoolismo, Rony, da pessoa usar o álcool ou usar qualquer outro tipo de droga, porque eu considero o álcool uma droga, uma fuga. Né? Muita gente usa a droga para fugir da sua própria realidade. Né? Então, vamos entender aí uma questão de autoconhecimento. Né? Qual realidade? Sempre cai no autoconhecimento. Mas por que eu preciso usar alguma substância para anestesiar de mim quem eu sou? Né? Para quê? Por quê? O que eu não gosto? Ou o que o álcool potencializa em mim que eu gosto? Eu gosto de quem eu me transformo quando eu bebo. Né? Então eu entendo que o álcool ele tem todo esse viés. Falando do álcool para um transtorno mental, ele é gatilho para uma série de coisas. E, obviamente, alguém que é medicado para algum tipo de transtorno mental, o álcool ele definitivamente não deveria fazer parte da vida dessa pessoa, porque ele potencializa tudo. Né? Ele potencializa um excesso de tristeza, ele potencializa um excesso de euforia, ele potencializa um excesso de agressividade, de violência. Então, assim, álcool e qualquer tipo de questão mental fora de cogitação. Agora, trazendo isso para uma esfera um degrau abaixo, né? Para a esfera emocional, cara, eu vejo que a maioria das pessoas usa o álcool e outras drogas mais para fugir de si. Né? Eu sou muito introspectivo, mas quando eu bebo eu sou legal demais. Ou, eu sou não me sinto uma pessoa divertida, mas quando eu bebo faz uma roda em volta de mim para dar risada. Né? Então, na verdade, você tá fugindo de você, né? Porque você talvez seja introspectivo e está tudo bem ser introspectivo. Né? Por que você não se respeita introspectivo? Né? Porque o álcool muitas vezes ele leva a gente para um efeito, para um resultado, para algo que pode ser irreversível, né? O pessoal que bebe, dirige, e famílias que se destroem em função do álcool, isso é bem complicado. É um assunto que acho que daria por si só um bate-papo de uma noite. É verdade. Só para a gente concluir essa parte de alcoolismo, essa fuga de si, ela é consciente ou inconsciente? Ou os dois? Os dois. Ela começa de forma inconsciente, sempre. Né? Então eu sempre começo. Porque as pessoas. Sabe por que eu digo que ela vive ali nesses dois mundos, da consciência e da inconsciência? Porque quando eu te digo assim,
Rony, eu bebo porque eu sou divertido quando eu bebo. Eu já tenho uma consciência de que eu estou fugindo da minha realidade, mas eu talvez não tenha profundidade nessa consciência de entender que isso é um problema. Né? Então, isso, eu entendo que vive aí nesses dois mundos, nesses dois universos. Diga uma data importante para eu ver a pergunta que cai, por favor. Pô, eu vou falar do meu aniversário, então, 29 de março. 20 dias você escrever. Se puder citar alguns versos ou algum verso de uma música ou poema com o qual você se identifica hoje. Veja que coincidência essa pergunta, já que hoje é o dia do Dia do compositor. compositor. Cara, uma música que eu gosto muito, né? Então, só contextualizando por que eu gosto muito dela. Eu eu cresci numa família absolutamente disfuncional, né? Então, eu falo com propriedade do alcoolismo porque eu tive um pai alcoólatra, tios alcoólatras e eu fui alcoólatra durante algum tempo da minha vida, né? E de mulheres extremamente narcisistas. Então, tudo que eu tive de escola ali, eu tive na minha trajetória de vida. E aos 30 anos de idade, como eu te disse, eu descobri que aquela família disfuncional não era a minha família biológica, né? Eles nunca me contaram isso. Mas meu pai adotivo, ele faleceu, eu era muito novo. Então, uma música que sempre me marcou muito é Espelho de João Nogueira. E a fala, o meu medo maior é o espelho se quebrar. É um trecho que ele tem um simbolismo muito grande e, ao mesmo tempo, essa fala, ela aprisiona, né? Então, ao mesmo tempo que ela é poética demais, eu acho que ela, trazendo para o meu lado terapêutico, se eu mantivesse o espelho que meu pai me deixou, talvez eu seria um alcoólatra e talvez ele morreu na idade que eu tenho hoje, praticamente. Eu talvez não teria oportunidade de estar aqui para os meus filhos, né? Então é uma música para mim muito marcante, é a música que me veio à mente na hora que você comentou e me fez essa pergunta. Coincidência existe, destino existe. Como você enxerga a coincidência, o destino e o destino? Coincidência eu entendo que existe. Eu gosto, cara, eu sou uma pessoa muito eclética nas minhas crenças, sabe? Então eu passei pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, pela Umbanda, pelo kardecismo, pelo esoterismo. Eu gosto muito de beber de várias fontes, né? Então eu acredito sim em coincidência. E a pergunta sobre o destino ela é muito interessante, porque eu acredito no destino, e eu vou usar o exemplo do espelho, que eu acabei de falar sobre o João Nogueira. Esse destino cego, eu acredito. Se uma pessoa que vem de traumas familiares, de padrões familiares, não se tratar, ela tem um destino, que é seguir os mesmos padrões. E na maioria deles, absolutamente tóxicos. É a partir do momento que eu desperto, né, usando um termo do filme Matrix, que é um filme que eu gosto bastante, e perdi a conta da quantidade de vezes que eu assisti. Então, o que eu entendo como despertar? Nada mais é do que eu começar a olhar para a minha vida e de fato me conhecer genuinamente, para que eu mude o meu destino, e aí o destino passa a não existir mais. Né? Então, se eu acredito em destino, sim, desde que eu esteja falando de uma pessoa que é completamente leiga sobre si emocionalmente falando. O que é o sucesso? Qual a definição do sucesso para você? Cara, o sucesso, eu acho que ele é muito subjetivo, né? Porque aproveitando essa subjetividade, eu entendo que o sucesso é eu chegar aonde eu desejo chegar, né? Então, mas o cara, ele é, sei lá, alguém que não é famoso, que não é rico, mas ele chegou onde ele queria chegar, então ele é alguém bem-sucedido para mim. Eu acho que o sucesso
ele é muito, muito individual. E eu também acho que o sucesso ele é mutável, né? Então eu já alcancei sucesso em diversos momentos da minha vida. E aí o que a gente faz? Procura algo mais legal ou maior, né? Para também isso fazer parte do seu crescimento enquanto indivíduo, enquanto profissional, seja lá qual área você queira desenvolver. Ale, que momento da vida de um adolescente o pai ou a mãe deve intervir para não perder o filho para a tecnologia? Na adolescência já é tarde, é na infância, é na primeira infância. Eu vejo pai e mãe que deixa celular, não estou julgando porque eu não sei a realidade de cada um, né? Mas, poxa vida, eu sou uma mãe solo e eu não tenho ninguém para me ajudar a dar comida para o meu filho, eu uso o celular como um recurso. Vamos tentar outra coisa. Eu cresci na época do gibi, então minha mãe me dava gibi e eu me divertia com o gibi, né? Eu acho que esse retrô, né, introduzir essas coisas que hoje não são fora de moda, elas são excelentes ferramentas, né? Eu brinco com os meus filhos e assim, a gente tem ali uma convivência que ainda está sendo estabelecida, mas o pouco tempo que eu tenho com eles, eu procuro trazer brincadeiras da minha época. Então, ao invés de fazer um joguinho no celular, vamos criar o nosso joguinho de papel, vamos levar jogo de tabuleiro, né? Porque eu entendo que... desculpa, viu, se eu usei o termo mãe solo, porque é o termo mais difundido, tá? Eu acho que é isso mesmo, é mãe e ponto. Concordo plenamente com você. Porque quanto mais eu conseguir tirar isso dos meus filhos, Rony, mais eu vou poupá-los de um vício tão tóxico quanto uma droga, e cada vez mais estão saindo pesquisas sobre isso, né? O efeito dopaminérgico de uma tela, ele chega a ser muito pior do que o da cocaína, quando se diz em vício, né? Não em dependência química, o que acaba virando uma dependência química do próprio hormônio, né? Então eu entendo que a adolescência já é tardio para a gente trazer o filho de volta para o mundo real. E é uma luta que vai ser cada vez mais difícil de ser vencida, cara. Porque quando a gente começa a entrar nesse mundo de realidades virtuais, isso vai ficando cada vez mais encantador, né? E juntando outras conversas que a gente teve hoje, os relacionamentos eles estão se virtualizando, então as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade da paquera, da conquista, né? Então eu entendo que a tecnologia, ela, apesar de ser extremamente incrível para o desenvolvimento da humanidade, ela é extremamente cruel para o desenvolvimento do humano. Então são duas coisas muito distintas, né? A civilização e o humano. O humano ele está emburrecendo a partir da tecnologia. Pergunta assim: como a gente pode adicionar mais prazer na vida, né? De que maneira a gente pode adicionar prazer para a nossa vida e para a vida dos que estão em torno da gente? Tá. Acho que o primeiro passo, Rony, é a gente saber o que nos dá prazer, né? Eu vejo muita gente que me procura em relacionamentos que vivem a vida do outro, né? Vivem para agradar o outro. Então, acho que o primeiro passo para responder essa pergunta é a gente descobrir o que dá prazer para a gente, né? Ale, eu gosto muito de ir para a praia. Você vai à praia? Não. Por que não? É porque minha vida é tão... Porque minha esposa não gosta de praia, porque meu marido não gosta de praia, porque eu não tenho tempo. Então, você não está se dando prazer, você não está se dando... a vida, por si só, ela é cruel em muitos momentos, né? Ela não é um lugar, não é o paraíso, né? Senão a gente não estaria aqui, ainda mais usando o termo paraíso que você usou há pouco. Então a gente precisa, sim, conhecer quais são os nossos prazeres, né?
Pô, o meu prazer é só ficar em casa sozinho vendo uma série. Legal, faça, né? Ah, o meu prazer é sair, é conhecer gente. Legal, faça. O problema é que as pessoas mal sabem o que lhes dá prazer. Então, acho que a preocupação das pessoas não saberem o que lhes dá prazer é muito mais eminente, muito mais preocupante do que fazer o que dá prazer. Porque as pessoas perderam o sentido nisso, né? E aí, de novo, né, juntando toda a nossa conversa, os relacionamentos se deterioram porque alguém abre mão dos seus prazeres, as vidas se deterioram porque as pessoas desconhecem os seus prazeres. Por quê? Porque elas estão focadas e bitoladas para viver nesse inconsciente irracional que a vida está proporcionando para elas. Então, as pessoas gastam hoje quase que um quarto do seu dia, Rony, rodando rios do Instagram. E zero função cognitiva nisso. Elas só estão ali sendo controladas pela máquina. Se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar qual é o prazer dela, ela não vai saber te responder. Talvez ela ache que o prazer dela seja ficar rolando rios no Instagram. Talvez o prazer dela, ela acha que seja ficar postando no tigrinho, cara. Entende? Então eu acho que existe uma iminência muito maior, que é do ser humano, da humanidade, dos indivíduos redescobrirem os seus próprios prazeres, para aí sim a gente poder começar a priorizá-los. Carinho especial para você, Ale. Grande abraço. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Quando vier a Olinda, avise, viu? Com toda certeza. Grande abraço para você. Saúde, sucesso e proteção sempre. Amém, a nós. Obrigado, querido. Boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Lilete, poetisa e escritora. Acabei de fazer o curso Ferramentas da Qualidade com o amigo Rony Cisne. Eu recomendo este curso a vocês. Ele dirigiu o curso com palavras bem acessíveis e exemplos reais. E foi muito bom, nos ajuda muito a resolver e solucionar qualquer problema da nossa vida. Muito obrigada. Olá, sou Madalena Castro, poetisa, cordelista, trovadora. Fiz o curso Ferramentas de Qualidade com o professor Rony Cisne. Foi muito importante e proveitoso. Com ele aprendi como procurar os meios para que um projeto desse certo. Por isso, recomendo que quem tiver a oportunidade não deixe de fazer este curso. É maravilhoso. Muito obrigada. Rony, meus parabéns. Seu curso é maravilhoso. Esse vídeo é para você, sim, para você que chegou até aqui, veio ao lugar certo, você que quer lançar o seu produto e serviço e quer obter grandes resultados, mas não sabe como. Eu sou Cristiane Valentim e vou te mostrar como é que se faz. Clica aí em Saiba Mais, entre em contato conosco, nós vamos orientar você para que você tenha maiores resultados. Estou aqui no primeiro workshop, organizado por Cris Valentim e Beth Góes. Adorei a oportunidade, gostei muito e estou saindo daqui revigorada e com muita esperança de boas oportunidades no meu segmento.